Vamos lá então para o G1. Alexandre de Moraes vota para condenar mais 12 réus dos atos golpistas do 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou nessa sexta-feira, voto plenário eletrônico, que chama, né? Então, abre a votação na meia-noite, é assim que funciona, fica aberto por um determinado tempo, e aí o ministro relator vai lá e vota, e os outros ministros podem votar depois também. Então, agora sabemos que Xandão estava trabalhando de madrugada. Para condenar mais 12 réus pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Relator do caso, Moraes propôs penas de 12 a 17 anos de prisão para os réus. As denúncias oferecidas pela PGR são julgadas de forma individual no plenário virtual do Supremo. Os ministros podem inserir seus votos no sistema eletrônico, nesse caso até o dia 9 de fevereiro. As defesas pediram ao STF que rejeite as acusações da PGR e absolva os réus por falta de provas. Os réus foram denunciados pela PGR pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. A maioria dos ministros entendeu que houve uma clara intenção por parte de uma multidão de tomada ilícita de poder com o uso de meios violentos para derrubar um governo democraticamente eleito. A maioria da corte também afirmou que os ataques configuraram o chamado crime de multidão, quando um grupo comete uma série de crimes, sendo que um influencia a conduta do outro num efeito manada. Com isso, todos precisam responder pelos resultados dos crimes. O STF já condenou 30 acusados pela PGR, com penas que vão de 3 a 17 anos. A maioria foi condenada por 5 crimes, como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação armada. Além dos 12 réus que começaram a ser julgados na sexta-feira, que foi a abertura do ano do Judiciário, o Supremo julga até segunda-feira mais 29 denunciados pela PGR por participação nos atos golpistas. E aqui está o nome dos 12 réus. Lembrando que, por enquanto, essas aqui são as pessoas que participaram do quebra-quebra lá no dia 8. Estamos falando das pessoas que materialmente foram lá cometer os crimes, porque são as mais fáceis de condenar. Por quê? Por quê? Primeiro, porque tá tudo filmado. Segundo, porque tá tudo explícito. As pessoas dizendo por que estavam indo para lá, pedindo intervenção, as que estavam acampadas no QG do golpe na frente do Exército em Brasília. Então, assim, há uma profusão de provas. Num segundo momento, a Polícia Federal, através da Operação Lesa Pátria, está indo atrás dos financiadores e dos incitadores disso que aconteceu no 8 de janeiro. Possivelmente, nos próximos meses, veremos essas pessoas também, alguns deles muito ricos, e aí a gente vai ver a diferença entre duas coisas, que eu estou muito curioso para ver. Primeiro, o tamanho das penas. Eu já falei algumas vezes aqui, eu acho que tem algumas penas aqui que são meio exageradas, tá? Minha opinião. Não estou sozinho nessa, aliás. Se você dá 17 anos para o cara que for lá quebrar Brasília, tudo bem, foi pedir golpe de Estado, está enquadrado nos crimes de maneira correta, com isso tudo eu concordo. Agora, você vai dar quanto pro bilionário que apareceu na semana passada, do setor de transportes, que financiou pessoas para irem a Brasília? Que é um dos autores intelectuais e financiadores. Vai dar quanto? Vai dar 30? Eu duvido, tá? Eu duvido. E outra, eu quero ver o tempo que essas pessoas que têm dinheiro vão conseguir empurrar esse processo. Porque esses aqui foram condenados rapidinho. Muitos deles não têm advogado, muitos deles não constituem advogado, muitos não constituem advogado de propósito. É uma coisa que quem está cobrindo isso já sabe também, porque vários advogados entraram em contato com esses réus para fazer advocacia pro bono. Eu sei de no mínimo 2 advogados, uma advogada e um advogado, que entraram em contato com vários réus do 8 de janeiro, que estão presos, inclusive, para trabalhar de graça para eles. Afinal de contas, é o que o advogado faz, defende as pessoas, mesmo as que cometeram crime. Faz uma defesa técnica para, no mínimo, tentar reduzir a pena. Isso é o trabalho do advogado. Não há criminalização nenhuma nisso, pelo contrário. Direito amplo e pleno de defesa, para todo mundo, para todos. E algumas pessoas disseram para esses advogados e para essa advogada que já tinham advogados constituídos e quando eles foram pesquisar, na verdade, quem estava defendendo era a defensoria. Ou seja, não é um advogado propriamente constituído, é o que dá para fazer ali com a defensoria, que está assoberbada com esse caso também. Então, muita gente escolheu não se defender direito para pagar de mártir. Tem também, tá, pessoal?
Tem muita gente que manteve a pompa, se mantém falando as coisas que falou, que levou essas pessoas à prisão, inclusive, e que propositalmente deixou a coisa rolar mais ou menos para ser condenado mesmo. Aí vai puxar uns aninhos de cadeia, vai pagar de mártir, vai sair de lá, e eu não duvido que daqui a 4, 5, 6 anos tá lá fazendo a mesma coisa. Não duvido. Porque já vai estar solto, pegou ali 12 anos, vai cumprir 3. Né? Vai ficar ali um tempinho, depois sai, fica com uma tornozeleira ou semiaberto. Então tem vários casos e casos. Agora eu tô realmente muito curioso para ver o tempo de condenação ou absolvição das pessoas que são as pessoas poderosas, que estão por trás desses aqui, porque isso aqui, no mais às vezes, também, assim, vamos combinar, aqui é um bando de Zé Mané, é um bando de Zé Mané, não diminui a importância do que fizeram, mas é um bando de Zé Mané, muitos deles influenciados pelo mundo, pelo Brasil paralelo, né? Literalmente, influenciados pelo Brasil paralelo do Zap. Eu quero ver se a galera da grana, a galera do poder, vai conseguir empurrar esses processos para frente, e faz embargo, e pede habeas corpus, e segura para cá, e empurra para lá, e tenta tirar do STF, e quero ver o tempo que vai ser, e quero ver as penas, porque se a dona Fátima de Tubarão, que não foi condenada, aliás, pega 17 anos, quanto vai pegar o cara que financiou a brincadeira toda? Essa é a minha dúvida. Por isso que eu acho essas penas, no geral, exageradas. Eu aqui. Minha opinião.